Olá, meus amores! Eu tô aqui para mais uma aula, tá bom? E hoje a gente vai revisar 3 assuntos que a gente já estudou. Então, vamos começar? Então, o primeiro assunto que nós vamos revisar são seres vivos e seres não vivos, tá bom? Então, vamos relembrar quais são as características dos seres vivos, certo? Os seres vivos são aqueles que têm um ciclo de vida, que eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Para ficar mais fácil da gente entender, a gente vai ver aqui exemplos do ciclo de vida dos seres humanos, tá bom? Aqui do lado tá aparecendo. Então, o ser humano, ele nasce, é um bebê, ele vai crescendo, se torna uma criança, um adolescente, um adulto. Na idade adulta, eles podem se reproduzir ou não. Como? Quando chega na idade adulta, as pessoas se casam e têm filhos. Ou não, se elas não quiserem. Depois que elas se reproduzem, depois da idade adulta, as pessoas chegam à idade mais velha, que nós chamamos que são idosos, né? Que é lá para os seus 60 anos ou mais. Nessa idade, a gente começa a ficar com o corpo um pouquinho cansado, né? E aí chega a fase que nós morremos. Vamos lá para cima morar com o Papai do Céu, certo? E aí acaba o nosso ciclo de vida. Recapitulando, relembrando, a gente nasce, bebê, vai crescendo, criança, adolescente, adulto e idoso. E assim se encerra o nosso ciclo de vida, tá bom? Então, vimos que as pessoas são seres vivos porque elas possuem aquele ciclo de vida. Outro exemplo de ser vivo são as plantas. E aí a gente vai falar sobre o ciclo de vida dela. O ciclo de vida da planta começa quando ela ainda é uma semente. Então, a gente planta ela numa terra fértil. E ela vai crescendo, começa a criar suas raízes, primeiro embaixo da terra. E depois o seu caule vai saindo da terra e ela vai crescendo e crescendo. Na sua fase adulta, a plantinha, ela reproduz. Ela tem primeiro suas flores e depois os seus frutos. Dentro dos frutos, tem outra semente que vai dar origem a outras plantinhas. Então, ela nasce, cresce e reproduz. Como é que as plantinhas morrem? Quando elas ficam muito velhinhas ou quando as pessoas não cuidam bem dela, quando ela não recebe a luz do sol, quando ela não recebe água, quando ela não é bem cuidada, ela também pode morrer, antes mesmo de ficar. Então, o seu primeiro ciclo da vida é o seu nascimento, que ele nasce dentro do ovo. Vai crescendo um pintinho. Na sua fase adulto, é um galo que se junta com a galinha para reproduzir, para produzir novos ovinhos, né? Então, ele nasce, cresce e reproduz. Morre quando tá velhinho ou quando precisa dele, porque ele é um tipo de alimentação pra gente, né? Então, às vezes, matam ele para isso. Mas aí é o ciclo de vida dos animais que nascem dos ovinhos. O ciclo dos animais, o ciclo de vida, são iguais. Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. A diferença no ciclo de vida de alguns dos animais é a forma que ele nasce. Como tia mostrou aqui do lado, esses são os animais que nascem dos ovos. Mas também tem os animais que nascem da barriga da mamãe. Mas eles enfrentam o mesmo processo de vida. Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem, que é uma característica dos seres vivos. Agora, o que são seres não vivos? São os seres que não passam por esse processo. Eles não nascem, não crescem, não reproduzem, não morrem. Ou são criados pela natureza, ou são criados pelo homem. Na natureza, nós temos o exemplo da pedra e da água. E, feito pelos seres humanos, nós temos vários objetos. Bom, agora no segundo assunto que a gente vai revisar, as partes do corpo humano, Tia Val decidiu trazer um vídeo para vocês, que eu achei que ele explica bem direitinho. E como vocês gostam de assistir desenho, vai ser ótimo vocês assistirem ele e vai aprender muito. Então, atenção! O corpo humano. O corpo humano é formado por várias partes diferentes.
a cabeça, o tronco e as extremidades superiores e inferiores. É importante se cuidar muito bem, comer bem e fazer exercício para ter um corpo saudável. Hoje vamos ver as partes da cabeça. Na cabeça temos os olhos, o nariz, a boca, as orelhas e o cabelo. Com os olhos podemos ver. Eles nos dão o sentido da visão. Estão protegidos pelas pálpebras, pelos cílios e pelas sobrancelhas. As pálpebras são músculos que nos permitem abrir e fechar os olhos. Os cílios são pelos pequenos que protegem o olho para que não entre pó e sujeira. As sobrancelhas ficam sobre o olho. São um conjunto de pequenos pelos em forma de curva. Com o nariz podemos cheirar. Ele nos dá o sentido do olfato. Você sabia que respiramos pelo nariz para esquentar o ar e não ficarmos resfriados? Com a língua podemos saborear a comida. Ela nos dá o sentido do paladar. Temos 32 dentes. Com os dentes podemos triturar a comida. Os nossos lábios estão ao redor da boca. O cabelo protege a cabeça do frio. As orelhas ficam dos dois lados da cabeça. Podemos escutar graças aos nossos ouvidos, e este é o outro sentido que temos. Hoje vamos falar sobre as partes do corpo. O tronco é a parte central do nosso corpo. Nele temos o peito, as costas, a barriga e os ombros. O pescoço une a cabeça com o tronco. O peito é a parte do nosso tronco que sobe quando respiramos pelo nariz. A barriga fica embaixo do nosso peito. O umbigo fica na barriga. As costas é a parte que está atrás do nosso peito e da barriga. Extremidades superiores. O ombro é uma articulação que une nosso tronco com o nosso braço. As articulações permitem mover partes do corpo. As extremidades superiores são os braços. Os braços estão unidos com o tronco pelo ombro. No braço temos o cotovelo, o pulso, a mão, os dedos e as unhas. O cotovelo é uma articulação. Com ela podemos dobrar o braço. O pulso é uma articulação que une a mão com o braço. Na nossa mão, temos a palma da mão e os dedos. As mãos nos dão o sentido do tato, assim como toda a pele do corpo. Uma mão tem 5 dedos: o polegar, o indicador, o médio, o anelar e o mínimo. As unhas são a parte dura que temos na ponta dos dedos. Extremidades inferiores. As extremidades inferiores são as pernas. O nosso quadril une as pernas com o tronco. Nas pernas temos o joelho, o tornozelo, o pé e os dedos. O joelho é uma articulação. Com ele podemos dobrar as pernas. O tornozelo é uma articulação que une a nossa perna com o nosso pé. Os pés servem para que o corpo inteiro se apoie quando caminhamos. Temos 5 dedos nos pés, que nem nas mãos. Os dedos dos pés nos ajudam a manter o equilíbrio para andar. Terceiro e último assunto da revisão de hoje, as estações do ano, que são 4: verão, outono, inverno e primavera, né? Aí, na sua casa, como é que tá o tempo hoje? Tá sol, tá chuva? Esses dias vocês têm percebido que tem chovido mais? Isso mesmo, preparação para o inverno, épocas de chuva, épocas de frio, época que a noite chega mais rápido, os dias são mais curtos e as noites são mais longas, né? Antes do inverno, nós temos o outono, que é a preparação para esse tempo, né? As folhas começam a cair e os tempos começam a ficar um pouco mais frios. Mas não chove tão constantes como no inverno. E quem lembra qual é a estação depois do inverno? Depois que as plantas pegam muita aguinha da chuva, estão bem hidratadas, o que é que acontece? As flores e frutos começam a florescer, né?
Essa estação chama-se primavera, onde florescem as flores e nascem os frutos. Uma estação muito agradável, pois o tempo nem está muito quente, nem está muito frio. As pessoas adoram. Seguida da primavera, chegamos ao verão, época muito quente de calor, ótimo para ir para praia, para piscina, para passeios em parques. No verão, que faz muito calor, que é muito quente, os dias são maiores do que as noites, porque o sol fica mais tempo exposto para nós. As 4 estações são outono, inverno, primavera e verão. Muito bem, encerramos aqui a nossa aula. Já vimos os nossos 3 assuntos, certo? Vimos as estações do ano, as partes do corpo humano, né? E seres vivos e não vivos. Agora, mãozinha para trabalhar, fazendo as atividades com a mamãe. Logo mais a gente se vê em mais uma aula, tá bom? Um cheiro, fiquem com Deus.